With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. E antes da gente começar o nosso relato, eu queria agradecer algumas pessoas que fizeram comentários super fofos lá no canal do Spotify. E aí a gente viu que as pessoas ouvem mesmo, né? E entendem e gostam. E acho que ali no canal tem para todo mundo, tem para todos os gostos, mas a gente está super aberto a opiniões e tudo mais, mas a gente vai continuar fazendo realmente o que a gente gosta, o que faz a gente feliz, né? E a nossa felicidade não quer dizer que é a desgraça dos outros, né? Antes que me interpretem mal, porque vão achar que eu tô feliz porque o relato dá medo, a pessoa ficou assustada e não é nada disso, né? É porque a gente gosta de bater papo, eu e o Luciano. E é isso. E outra coisa, sobre a dogzinha, se vocês quiserem conhecer a Julieta, aliás, a gente tem vários personagens aqui. A gente tem a Julieta, a gente tem o Tobias e a gente tem a Lurdinha. São nossos 3 estagiários, né? Sempre tem um dos 3 presentes, às vezes tem os 3. E tem alguns Julieta aqui também que só saberá o que é quando assistirem no YouTube. E esse é muito bonitinho. Então, se vocês quiserem conhecer os nossos estagiários e os nossos personagens, assistam a gente no YouTube também. Isso. E a gente pode trazer a participação deles, inclusive, um deles, o Tobias, é personagem de um dos meus relatos pessoais, que talvez eu tenha dito aqui. E se vocês quiserem ouvir um relato que tem o Tobias, que é o meu legítimo vira-lata, como personagem, é algo vinculado a Relatos do Além, peçam nos comentários. E eu só quero, antes de começar, também reforçar tudo que a Roberta falou e terminar com a seguinte informação. Nós fazemos crônicas, continuaremos comentando, e vamos então ao relato dos ouvintes número 8. Quem vai pro mato sem rezamento, encontra a comadre no assombramento. Olá a todos os ouvintes do podcast Relatos do Além. Eu me chamo Chayene, falo aqui da Paraíba. E eu resolvi entrar em contato com os Ocas para falar sobre esse relato, justamente ao escutar o relato, né, o episódio, melhor dizendo, de número 12, onde que um dos entrevistados, né, falou sobre a comadre Florzinha. E eu fiquei muito surpresa pelo fato de que disse que não conhecia, né, essa, digamos, ele chama de entidade, né? Porque de fato aqui no Nordeste, principalmente aqui também na Paraíba, ela é muito conhecida, é uma lenda, a gente não conhece como entidade, apesar de ser sinônimo de espírito, eu acredito. A gente conhece como um espírito mesmo, que protege a mata, como se fosse também o Saci, né? Em outras regiões, como se fosse, entre aspas, as mesmas funções. Mas entrando para o meu relato, falando um pouco também
sobre quem é Comadre Florzinha. Muitos dizem, né, no folclore, que seria uma menina. Já quando se retrata em filmes, né, porque também tem filme, sim, sobre ela. Quem tiver a oportunidade de assistir, assim, não é tão assustador, mas é bacaninha de assistir. Tem um filme sim, sobre ela. Em alguns filmes é retratada ela como uma mulher adulta, mas a maioria relata, né, que ela é uma menina que teve origem à lenda, né, ou as primeiras aparições no estado de Pernambuco. Bem, falando agora sobre o meu relato em si, que na verdade aconteceu o primeiro caso, né? Foi com os cavalos no sítio do meu avô, onde na noite anterior do caso eles tinham ficado bastante agitados, correndo muito no terreiro, né? Terreiro, para quem não sabe, é o terreno da frente da casa, a gente chama de terreiro. Eles estavam correndo bastante, tinha saído de onde os cavalos ficam presos, né, durante a noite, já para eles não fugirem. O curral é o nome certo. Eles tinham saído de lá e estavam correndo, relinchando, estavam bastante assustados. E além desse terreno, em frente à casa, tinha um corredor que levava ao quintal. Não era esse corredor que a gente tem como se fosse um beco. Era um corredor mesmo de terra. Por ser sítio, era bastante longo. E os cavalos passavam a noite todinha rodeando a casa. Então, quando foi pela manhã, meu avô já alertou a gente. Vocês vão ver, os cavalos vão aparecer com tranças. Olha, e foi dito e feito. Quando os cavalos se acalmaram e se chegaram mais próximo à casa, todos estavam com tranças nas crinas. E o meu avô, já conhecendo, né, o que tinha acontecido, desafiou os meus primos, que foram uns 5 meninos. Disse: olha, quem conseguir desatar esse nó, eu vou dar R$10. Gente, R$10 nessa época era muito dinheiro. E nisso, os meus primos tentaram, de todas as formas, tirar os nós e não conseguiram. E meu avô só ficou lá de braço cruzado olhando, porque ele sabia muito bem que ninguém ia conseguir desatar esse nó. Agora, por que ele tinha essa certeza? Porque ele sabia que quem tinha dado o nó nas crinas do cavalo tinha sido a Comadre Florzinha, porque ela é muito conhecida aqui na região, né? Por ser também por ser levada, por fazer algumas travessuras com as pessoas. Então, esse é um dos modos que ela faz para meio que aborrecer, para, entre aspas, tirar onda mesmo com a cara das pessoas. Então, ele disse que ninguém ia conseguir desatar os nós, desfazer as tranças, porque a lei tinha sido obra dela. E os meninos não conseguiram, meu avô teve que cortar a crina dos cavalos mesmo, porque não teve jeito. Mas o relato que mais me pegou assim, me marcou, foi na época de 2009. Acredito que 2009, tinha 10 anos. Meu irmão tinha 15 na época e ele era bastante levado. Ele estava naquela fase de adolescência, ele estava bem assim, uma fase rebelde, que ele estava batendo de frente muito com a minha mãe. E nessa época a gente morava já em outro sítio, que era mais de mata fechada mesmo. E o marido, né, da minha tia, vendo aquela rebeldia toda, disse: rapaz, tu tá brabo demais, né? Tu tá muito... A crista cresceu já, que é um termo que a gente usa aqui quando um menino, um rapaz, tá muito rebelde. Aí ele já tinha tomado uma e resolveu desafiar o meu irmão. E disse, né? Minha mãe tinha como se fosse um barzinho assim, sendo que, detalhe, era dentro de um sítio, esse barzinho, numa casa de farinha.
E ao redor ali tinha um barreiro. E após esse barreiro tinha como se fosse assim, uma barragem, uma cerca dividindo. Após essa cerca dividindo terreno, era uma mata. E ali ao redor tinha esse barreiro, tinha cavalos, né? E já era à noite, por volta de 10 horas da noite. E meu tio, o marido da minha tia já estava meio bêbado e disse: se tu é tão homem assim, eu vou jogar essa minha sandália ali no meio do mar. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. E quero que tu vá pegar. Se tu não tiver medo, na comadre Florzinha. Eu não sei como eles entraram nesse assunto, mas ele desafiou o meu irmão. Aí meu irmão, pois eu vou agora. Aí ele disse, mas você tem que insultar ela. Se você insultar ela, eu digo que você é homem. Aí você insulta, eu vou jogar o chinelo e você vai buscar. Aí ele disse, faço isso. Aí o marido da minha tia jogou o chinelo. Pronto, aí tinha o barreiro, tinha essa cerca. Caiu próximo a essa cerca que dividia os terrenos para chegar à mata. Aí ele foi e disse, com uma florzinha sua, e disse um insulto, disse em palavra. Coisas que não pode fazer, porque, de fato, ela se aborrece. Então, ele fez isso. Sendo que na hora que ele foi buscar a sandália, né, o chinelo, o cavalo começou a relinchar. O cavalo relinchou muito e entrou para dentro do barreiro, de tanto medo, do medo que ele teve. Nessa hora, eles escutaram um assobio, bem longe. Ele disse depois que se arrepiou todinho, dos pés à cabeça. E para quem não conhece, os assobios dela é dessa forma. Se você escutar longe demais, é porque ela tá perto. Se você escutar perto demais, é porque ela tá longe. Então, nessa hora, infelizmente, o marido da minha tia perdeu o par do chinelo, porque meu irmão não teve coragem de buscar, né? Foi correndo para casa e ele escutando durante todo o caminho de volta para casa, nesse sítio. Porque as casas eram assim separadas e esse bar era um pouco mais distante da nossa casa. Ele veio correndo, mas foi o caminho todo escutando assobios. E ele disse que vendo coisa também no meio do caminho. Ele veio correndo para casa e ele chegou em casa morrendo de medo. Passou a semana toda assim, como é que eu posso dizer, deslumbrado com o que escutou e com o que viu. E também, durante a semana, ela não deixou barato, né? A comadre ficou atormentando ele. A gente foi na casa da minha avó, essa semana que ocorreu esses fatos. Que já era em outro sítio, mais próximo ao centro da cidade. E eu estava tomando banho pra gente sair. A gente ia na rua, né, no centro. E ele, do nada, bateu na janela, no vasculhante, né, da janela. Para com isso, Chayenne, para de ficar me amedrontando. E eu fiquei meio que, o que é que eu tô fazendo?
E eu fiquei super chateada por ele ter, né, ter feito esse escândalo todo. Eu saí, perguntei o que é. Ele disse: você acha que eu não tô escutando não você assobiando pra mim? Nessa hora, eu me arrepiei toda, da cabeça aos pés, porque eu já tinha ficado bastante impressionada pelo que ele tinha relatado no dia que ele tinha desafiado, né, a entidade. A gente ficou com muito medo. Eu fiquei com medo dela ir atrás dela dentro da nossa casa. E depois disso, que ele disse que estava escutando os assobios, eu disse: não, eu não fiz nada disso. E ele ficou com muito medo. E quando a gente foi sair pra ir na rua, a gente foi ouvindo o caminho todo, os assobios dela. Ou seja, ela estava avisando que estava presente, que estava ali vendo ele e para ele tomar atenção e tudo mais. Mas eu sei que até hoje ele nunca mais desrespeitou, digamos assim. Até porque aqui de fato tinha um local que tinha um lajedo, né? Para quem não sabe, lajedo é uma pedra bem grande. E a minha avó dizia que quando fosse de meio-dia, ninguém fosse andar pra caçar bicho, porque essa hora é uma hora de assombração e tudo mais. Como se fosse uma lenda que tem também, interna, né, aqui. E os meus primos foram justamente fazer isso. Isso não faz muito tempo, faz no máximo 5 anos. E era um grupo de 4 meninos. Eles foram caçar passarinho. E meio que você tem que pedir permissão e você tem que deixar algo pra ela. Pelo menos dizem que é mingau, com você levar fumo pra ela. Ela deixa você caçar. Mas se você for no intuito de maltratar mesmo o animal, a natureza, ela pega você e dá a pisa de chicote. Tanto em você como no cachorro, um exemplo que você estiver levando. Se o cachorro for de raça, ela pega o cachorro, faz maldade com o doguinho. E nesse caso, eles foram, não era mata, mas era uma área bem assim, próximo à mata, que tem histórias também nesse local. E um dos meninos, não foi o meu primo, mas foi um amigo dele, eles estavam lá caçando o passarinho. E na hora que ele ia atirar com a balinheira, ele disse que desceu do pé de manga uma criatura que era justamente como a gente descreve, né? É uma florzinha. Não dava pra ver nada. Só assim, uma mulher muito, muito branca, pálida na verdade. Não dava pra ver o rosto, mas era um cabelo muito longo. Tipo, imagina aquela imagem da Samara, sendo que maior e mais tenebrosa. E ela começou a correr atrás dele de 4. E somente ele via. E ele começou a gritar no meio do nada. E meu primo perguntava: o que é que tá acontecendo, fulano? E ele: você não tá vendo ela não, você não tá vendo ela não. E disse que ela pôs em cima dele para bater nele. Sendo que nessa hora ele conseguiu forças para correr. E todos saíram correndo porque ninguém entendeu nada. Mas somente ele viu, somente das 4 horas 5 pessoas que estavam no local, que era tipo tudo criança, né? Só um viu que foi esse menino. E ele ficou assim muito chocado com isso. E até hoje ele não frequenta mais esse local. Hoje em dia ele já é, creio que, um adulto, pelo tempo que faz. Mas ficou muito marcado assim negativamente pra ele. E o lado bom é que ele não vai mais caçar passarinhos, né? Só por estar caçando mesmo, digamos, só por esporte, né? E é isso, então, quem entra na mata no intuito de maltratar os animais, de fazer algum mal, poluir a natureza e, além do mais, não pede licença para ela, não leva uma oferenda, ela faz sim pratica assim esses males. Ou também meio que protege, né? É uma protetora. E ela também não gosta que confunda o nome dela. Se confundir o nome dela, que eu não vou pronunciar aqui, ela lhe persegue. E como foi o caso do meu irmão, ele não precisou entrar na mata, mas só por um insulto
ela perseguiu ele durante uma semana. Então, fica aí o aviso, gente. Muito cuidado com o que vocês falam. Olha, Ou esse, assim, primeiro, a forma como ela faz a narração é fantástica, né? muito. É porque ela vai fazendo todas as entonações, ela vai contando o relato com todas as entonações, vai falando baixinho, assim. Então, no momento que você vai expressar, ela vai já te chama de novo. Acho que é a primeira observação que eu E faria. você percebeu ali que tem um grilozinho no fundo, né? Então, cria aquele ambiente do interior mesmo, né? De estar próximo à mata. Então, ela criou, obviamente sem querer e com a qualidade dela contando a história, criou um cenário bem bom, pelo menos para quem está ouvindo, né? Muito maravilhoso. E, bom, a gente já trouxe, acho que aqui alguns relatos, né, que falava também. Nunca se falou assim do Saci, né? Falou assim, era o Saci, tipo o Saci Pererê, que tem uma perna só, com o cachimbo, né? Mas, assim, são sempre variações do Saci, né? Personagens que se assemelham bastante com ele. E aí eu tô aqui, vou ouvindo, né, e fazendo a reflexão de uma coisa que eu sempre falo, da oralidade aqui, né? Eu sempre falo isso quando eu menciono a cabala. Mas aí me veio também as lendas, né? Todas as lendas que a gente tem e todo o nosso folclore, né? De onde eles vêm, né? Eles também vêm dessa oralidade, de você ir passando de pai para filho, né? Contando todas as histórias que aconteciam antigamente e que elas se firmaram enquanto folclore. Sei lá. Eu não sei se as lendas urbanas vão virar isso um dia, né? De tanta gente ficar falando, falando, falando. Apesar que hoje a gente tem mais formas de registrar, né? Eu acho que eu tenho acompanhado sair um pouco do assunto, mas a gente que acaba pesquisando muito sobre fenômenos paranormais, mas acaba acompanhando nas redes sociais algumas fontes que não são confiáveis e que geram vídeos e que fazem umas coisas que eu mais dou risada do que acredito. Então, apesar de terem outras formas de registrar, eu ainda confio no ser humano e nas suas experiências. Então, ouvir os relatos, até hoje não ouvi nenhum que eu não acreditasse. Devem haver, claro, porque é um número grande, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eu ainda acredito na forma como as pessoas, e o que a Roberta falou é muito verdade, eu ainda acredito na forma como as pessoas manifestam, e no anterior, no relato, no Crônicas anterior, a gente trouxe uma menina bastante abalada em apenas lembrar de tudo o que tinha passado, né? Então, eu ainda acredito muito no que se fala e menos no que se vê, porque é a experiência da pessoa, é a riqueza como ela trouxe aqui de detalhes, ela experienciou isso, né? Então é algo que nenhuma imagem falaria por ela. Mas era só esse ponto que eu ia colocar de observação aí. Que aí é a importância da oralidade, né? De você ir passando as coisas, né? De forma oral. E aí, outra conexão que eu faço com o relato anterior, que de novo a gente vê a presença do medo também, né? Que assim, tem-se o respeito, né? A entidade que me parece que funciona muito como uma entidade mesmo, né? A menina, né? Enquanto ela está falando o relato, ela até fala de características físicas, né? Então, não parece ser assim como um gnomo, um elemental, alguma coisa do tipo. Me parece uma entidade mesmo, que está ali para proteger, né? E punir. Então, aí a gente vê uma outra característica muito, muito social, cultural, né? E até da região, de como se educa também pelo medo, né? E nesse caso, não de uma forma ruim, né? Até, pô, você vai lá matar passarinho, fazer mal para algum bicho? Pra quê, né? Tipo, não vai, né? Fica aí na tua
ou me traz uma oferenda que você pode brincar aqui. E aí a gente vê uma outra ligação com entidades, realmente, né? Tanto da Umbanda, acho que principalmente Candomblé, né? Em que se tem essa coisa de oferecer algo para conseguir algo, não é nem para conseguir, não é nem uma troca, né? Mas é um agrado, é uma permissão. Ó, estou pedindo permissão para fazer isso, né? Não estou fazendo de forma aleatória, né? Uhum. Estou aqui pedindo como se fosse a bênção. Pode falar? Não, é um processo de reverência, né? Eu estou aqui pedindo tua permissão, peço licença. E aí, cabe a entidade entender se você está sendo honesto com a tua proposição ali ou não, né? Exatamente. E eu gosto de relatos regionais, né? Primeiro para observar, né, as expressões idiomáticas que eu acho fantástico. Eu tinha até montado uma aqui, bom, não sei, mas assim, chinelo voando, né? Umas coisas que são engraçadas, né? Que aqui no Sudeste talvez a gente falaria de forma diferente, no Sul de outro jeito. Sim. E aí fica uma reflexão também, né? Pô, será que essas crianças, né, que ouviram todas essas lendas, se fossem as crianças de hoje, como que as crianças hoje iriam vivenciar essas coisas? Ou como elas já vivenciam lá, né? Eu não sei se o uso de tanta tela atrapalha, né, nesse respeito, em sentar para ouvir histórias, entender essas histórias e ser até de certa forma educado, né? E meio que não doutrinado, mas educado mesmo, né? Para seguir essas lendas e respeitar a natureza e tantas outras coisas. Sei lá, acho que é. É. E eu acho que tem esse respeito à natureza que quem é criado no interior, quem é criado com pé na terra, pé na grama, né, que vai no mato, que hoje talvez não seja como no passado, de ir à caça ou simplesmente brincar com animais e tudo mais, aprende a ter esse respeito, né? Sabe que de repente tá perto de um rio, se tá chovendo é perigoso, que pode vir o pé d'água que é dito, né? Então é aquela forte onda, então não vai brincar. Então são coisas que você acaba respeitando a natureza independente da existência desses seres, né? Que protegem a natureza. Mas é lógico, aquilo que você falou, como no episódio passado, tem o medo como um agente regulador, né? Isso. Não vá lá, não faça isso por conta daquilo. E talvez até os pais, os parentes que sabendo dessas histórias, as utilizam justamente para preservar, né? As crianças de presepada mesmo, né? De chegar lá no meio do mato e acontecer algo que não seja causado diretamente por uma entidade, mas até com animais, ou como eu dei o exemplo aqui dos rios, né? Um pé d'água e tudo mais, e então acaba usando isso como agente regulador. Não, que isso não invalida a existência, né? Até porque existem comparações, como a gente estava falando aqui, né? Com o Saci, com esqueci o nome do outro que tem o pé virado, como é que é? O Curupira Curupira. também, né? E outra, né? Aqui eu não vou dizer que não tem uma conexão direta, mas, por exemplo, essa história, né, que se repete para o Saci também, quando o assobio ou o assovio é de longe é porque está perto, quando Isso é não é muito de perto é doido. de longe, né? Aí vamos pensar, né, ainda nessa questão do medo como regulador, e acreditando que essas figuras existam, para deixar claro bem isso, vamos imaginar que um pai está dizendo para o filho, não vá lá, tá à noite, tá escuro, você vai se perder, e o filho, né, deu uma de Johnny Walker e Lactopurga, né, pro pai, né. E aí, resolveu ir, e de repente o pai: "Ah, é? Então você vai lá, a comadre, ou fulozinha, ou o saci vão te pegar". E aí vê a criança entrando lá no mato e resolve soltar um assobio ou um assovio.
E aí a criança remete ao que o pai falou, escuta o assovio de longe, ou o assobio de longe, e pensa, o pai tem razão, mas no fim poderia ser o pai até fazendo isso de casa, né, para acreditar, não. Se está de Botar um longe é porque medinho tá ali, né? perto. Então pode ser um agente regulador, mas não desmerecendo a origem, porque realmente, né, essas figuras folclóricas, elas permeiam todo o interior do país, né, a região norte, nordeste. Aqui no sul até não tenho nessas mesmas configurações, até teria que ir atrás para ver quais são esses tipos de entidades, de seres, né, de elementais que possam parecer, mas é uma coisa que até fica aqui como uma dica, eu na pesquisa, se vocês digitarem comadre ou comadre fulozinha, vocês vão ver que existem fotos de pessoas com as costas marcadas com o que dizem terem sido as chicotadas dela. Uou! Não sei se são verdadeiras ou não me cabe aqui questionar, mas está registrado. Então fica aqui a curiosidade de ver algumas dessas imagens, né? E, enfim, essa figura, ela está protegendo a mata e, obviamente, precisa ser respeitada, assim como diversas outras entidades, né? A Roberta falou aqui de algumas frentes aqui de religião que também têm as suas oferendas e também, quando desafiadas, acabam respondendo à altura, né? Então, são forças da natureza, né? Que vão reagir. Energias, né? São energias. Então tem esse outro aspecto também, né? Tem essa função social, né? Também reguladora social. E Para vocês que gostam dos efeitos especiais, do background. Essa foi a Julieta. Esta foi a Julieta. E eu estava vendo, tá aqui fazendo uma pesquisa, que entidades xamânicas, né, numa hora fala que o irmão viu, né, e aí ela começou a correr de 4, né, a entidade. E que entidades xamânicas, né, que são protetoras da natureza, também elas têm essa característica nesse caminhar, de andar assim da mesma forma. Mas também não sei, não fiz uma pesquisa a fundo também, eu só dei um procurar aqui e foi o que eu encontrei. E foi legal que ela comentou também, né, que tinha ouvido um outro relato onde os Ocas havia dito que não conhecia essa figura, né? É que ela também é do folclore e às vezes a regionalização, né? Então a gente imaginar que exista essa figura daquela entidade que protege a natureza, que pode se transfigurar ou ter diversas formas conforme a compreensão daquele povo, daquele povoado, das pessoas que vivem nesse interior do país, né? Então, tanto que tem outros relatos aí bastante populares, como ela falou, existem filmes sobre a comadre fulozinha, tem cordel, tem música, enfim, assim, tem um registro muito vasto disso que é o folclore do interior do nosso país, do norte e do nordeste, né? E aí tem outros relatos também que estão vinculados daquela que também vai nessa linha, não vou me repetir aqui, mas do caçador arrependido, né? Foi lá, tentou interagir de forma predatória com a natureza e, obviamente, a comadre não deixou barato. Crianças desaparecidas também, que depois, quando retornaram, citaram que foram salvas por uma mulher branca e que as alimentou com frutas e as protegeu dos demais animais, né? E fora o do fazendeiro castigado, também numa mesma linha desse caçador arrependido, mas também com chicotadas, e foi assombrado aí durante a noite por conta de algumas coisas que fez ali. Fora que também teve a sua plantação ali destruída sem um motivo natural, né? Então ela encontrou realmente a figura... Encontrou dele, né?
a figura da comadre ali fazendo o viés ali da vingança mesmo, né? Então, assim, é uma força da Sim. natureza tão forte e age talvez com uma impulsividade do animal, né? Então eu vou lá e vou castigar. Toma lá, dá cá, né? É o regulador moral mesmo, né? É, Um balizador moral. né? Então tem várias outras formas, né, de olhar para essa figura, né? Que a entidade, em alguns pontos, em algumas literaturas não a associa à entidade, porque quando a gente muitas vezes associa a entidade, a gente está vinculando a uma figura humana, né, que poderia ter sido uma pessoa desencarnada e ela estaria muito mais para apesar de não diretamente um elemental, uma figura da natureza mesmo, que foi criada como tal e não teve então um desencarne ou algo assim espiritual diretamente, né? Vinculada a uma energia da natureza, a materialização da natureza de uma forma que o ser humano pudesse compreender essa força, né? Uma interação entre dois mundos, né? Então, aquela interação entre essa natureza e o ser humano, que talvez diretamente não haveria como se não tivesse a manifestação dessa figura como uma energia da natureza, né? Tem outras visões aqui, como acaba que, assim como o saci, alguns tentam explicar, né, que no meio do bambuzal algumas folhas vermelhas balançadas pelo vento poderiam ser entendidas como o saci pulando, e aí o inconsciente coletivo pega essa história e a materializa, né? A mente do ser humano tem uma capacidade assombrosa de se colocar a favor de materializar coisas, né? Não coisas que eu digo não digo nem materiais, né? Mas se a gente pegar as leis do hermetismo, né? O Caibalion lá também fala, né? O todo é mental. Então, quanto a mente do ser humano é capaz de atrair coisas boas, atrair coisas ruins e constituir ambas como algo pertencente ao nosso meio, né? Então, essa visão do inconsciente coletivo acabar somando, e por isso que talvez essa energia se aproprie desse inconsciente coletivo para que as pessoas entendam que ela existe. Talvez ela se manifeste em uma determinada região como o Saci, na outra como Curupira, em outras como a figura da Mãe d'Água também, que também é uma outra figura bastante folclórica, e a própria comadre Fulozinha, né? Que até ela falou uma coisa, Roberta, que eu... Que parece a Mãe d'Água, estava tentando lembrar a Mãe d'Água. né? E ela falou também que ela não gosta de se chamar, o nome ser trocado, e que ela não iria dizer qual Exato. outro. E eu fico pensando aqui, qual seria esse outro, né? Não sei, porque pode ser que elas sejam todas a mesma, mas em cada região ela é chamada de um nome, porque são muito semelhantes, né? É igual o Saci. O Saci, ele parece que ele só se materializa de forma diferente dependendo da região, mas o espírito dele é o mesmo, né? A coisa do assobio, o assovio, né? Da trollagem, é a mesma coisa. A Mãe d'Água junto com essa que a gente, né? O relato de hoje. É que ela tem um nome complicado, Fulozinha, comadre Fulozinha, tá vendo? Se eu errar já, né? Enfim. Se falar 3G de errado... Nossa, aí aparece de 4. Para com isso, né? Que eu tenho medo. Mas enfim, será que não são, né, as mesmas entidades, né? Mas aí dependendo da região ela aparece de certa forma, esse negócio de trançar a crina de cavalo. Né? Não é a primeira vez que eu ouço isso, né? Esse negócio acho que o Saci também trança, tem alguma outra entidade que também faz essa trança. E aí seria legal entender por que eles fazem isso, né? Se são entidades diferentes, por que tem ritos de trançar, do assobio, assobio? Pode ser até sei lá, alguma comunicação intergaláctica, entre mundos. Não ficaria assoprada se fosse. É um alerta, né? Fala assim, ó, você mexeu, agora eu tô aqui, tô te avisando que eu tô aqui. Se você correr, não vai adiantar nada. E eu estou rindo porque eu concordo e eu faria o mesmo se eu fosse
a comadre Florzinha, né? E aí tem uma outra questão, Roberto, que eu queria te provocar até aqui, que a gente vê ela também como uma figura que representa um pouco do sagrado feminino ali, né? Como parte da mãe natureza, só que enquanto a gente olha nessa figura da mãe natureza, enquanto mãe de uma forma meio que passiva, né? Bondosa, mas ela já vem com o oposto disso, a sombra disso, como uma figura ativa, cruel, lembrando até figuras de folclores que são de outros países, né? A Baba Yaga, que é eslava. Até por coincidência, essa noite eu estava ouvindo um podcast que eu gosto muito, que é o Projeto Mayhem, e aí um dos episódios antigos estava falando sobre a mitologia celta, e falou dessa entidade que é vinculada também a essa figura mais punitiva e que está associada à natureza, à proteção da natureza como um sagrado feminino, que é, acho que o nome é Kailish, não sei se eu vou pronunciar certo, mas também está dentro da mitologia celta, fora essa visão da Baba Yaga, que também é bastante conhecida, talvez como uma bruxa, uma protetora, enfim, né? Então ela está a proteção da natureza enquanto uma figura mais sagrada, mística, mítica também, está presente no mundo todo, né? É uma forma de Tá. proteção da natureza, né? Tá. E acho que se faz necessária, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Também acho. Eu acho que tem funcionado bem, né? Pelo menos funcionou bem por um longo período, né? Não faça isso, senão vai acontecer isso. E era regulatório, né? Então, por medo, as pessoas não fazem. Que entra um pouco, você falando de sagrado feminino, e aí a gente coloca um pouco na figura da mãe também, né? Que a mãe é aquela, se você fizer isso, que eu não quero que você faça, vai acontecer isso, né? E é punitivo. A mãe é muito mais punitiva, né? E se a gente for olhar bem, né? Vamos pensar assim, não diretamente, mas a natureza também de forma violenta se manifesta independente dessas entidades, né? Quando o ser humano polui os rios e eventualmente causa uma cheia ou uma enchente ou alguma coisa assim, ou quando os peixes morrem por conta de uma água poluída, e aqui eu não vou entrar em nenhum aspecto de proteção da natureza, ecológico, não, nada disso, mas é meio que recorrente, né? Eu jogo, vou brincar aqui, mas eu não estou desrespeitando o relato, tá? Por exemplo, você joga papel dentro da tua latrina lá, da tua privada. Vai entupir. E uma hora, o que você fez dentro dela vai extrapolar. Ou seja, é meio que lógico que você está fazendo algo que depois vai gerar uma consequência. A natureza também tem isso. Agora, se você também tem a presença dessas figuras para ter uma interação com o ser humano, talvez ela conscientize melhor que até do que algumas religiões que colocam o peso da punição, às vezes, só depois de que você morrer. Não, aqui é imediato. Aqui você fez, aqui você paga, independente, quer acreditar que tenha sido uma consequência de uma entidade ou tenha sido uma resposta natural da natureza. Natural da natureza fica engraçado, né? Mas consequência, então pode ser uma questão assim. Agora, eu ainda fico intrigado, Roberta, qual é o nome errado da comadre? Eu não falaria aqui se eu soubesse. Acho que eu vou pesquisar. Mas eu acho que pode ser essa coisa de mudar em lugares diferentes, em cada lugar ela tem um nome. E deve ter não sei, eu acho que sim. Eu acho que tem a ver com... Cada um chama de um nome, mas o meu nome real é esse, sabe? É tipo, cada um pronuncia Schmidt de um jeito, mas cada um escreve Schmidt de um jeito, mas o Schmidt mesmo é esse. Ou tem gente que olha, troca meu nome. Eu não gosto quando troca meu nome também, me chama de Flávia, me chama de, sei lá, não tá tantas coisas que não Roberta, né? Ah, é Roberta? Achei que era Renata. Então, né? É sobre isso.
É justamente sobre isso. Agora, fazendo uma bem a parte aqui do relato, né? O negócio de mudar nome, eu não sei por que eu devo ter cara de Marcelo, porque quando confundem o meu nome, acho que 80 e poucos por cento é para Marcelo. Até que se fosse Juliano, Cristiano, alguma coisa Mas assim, óbvio, tudo. né? Mas, ou alguma coisa como L também, no início, mas Marcelo, não sei de onde que Não tem nada a confunde, ver. de verdade. Também não sei. O meu é sempre Renata, Rebeca, né? Aliás, Né? Rebeca me faz lembrar muito de um Ouvinte. ouvinte, né? Qualquer pessoa, é o Cleitinho Fubá. Cleide Fubá. Ai, cara, eram bons tempos aquele, quando o Alexandre era vivo, sim. O Alexandre já não está mais entre nós, tá, gente? Vamos fazer um minuto de silêncio por ele. Mentira. Mas voltando aqui ao cerne, acho que é isso, né? Acho que estamos aí já com boas reflexões aqui para que a gente tenha concluído nas nossas crônicas, né? De qualquer forma, é muito, muito, muito legal voltar. E assim, se a gente for analisar, muitos relatos vêm com essas histórias de interior, com essas figuras folclóricas, né? Ou até mesmo manifestações de UFOs, de OVNIs, também muito ao interior. A gente já comentou isso anteriormente. Sim. E ainda cabe uma reflexão, né? Se são as pessoas, se são o ambiente, ou a soma dessas duas situações, pessoas mais simples, que talvez não tenham essas barreiras que, como a Roberta falou, né? Às vezes a interferência de estar conectado à internet, de não estar vinculado às coisas da natureza. Quem está mais perto disso talvez tenha uma sensibilidade maior a perceber. Até queria convidar vocês, né, Roberta? Vamos convidar o pessoal a Não, eu acho que eu vou responder e eu vou até fazer mais. Acho que no próximo eu vou chamar o Zoucas para falar um pouco disso também, porque ele é um cara que ele tem sido meio nômade, né? Assim, ido para interiores, para contato com a natureza. Sim. E aí, como a gente falou com ele quando o ano passado, o final do ano passado, começo desse ano, eu falei assim, e aí, como tá a sua espiritualidade agora que você tá mais, né, menos conectado, menos nas telas e mais Tá mais mais aqui do que antes, Exato. né? Verdade. E a gente mesmo é assim, né? Quando a gente tá mais aqui, menos nas telas, a gente ouve mais. Fala de Deus, né? Porque é a minha crença, mas a gente ouve, parece que eu ouço mais Deus, né? Esse mundo todo tecnológico, onde tudo tem resposta, todas as respostas estão prontas, né? O que é muito absurdo. A gente não ouve mais nada, né? As pessoas não querem nem fazer mais terapia com um ser humano, né? Então, E aí, mudando totalmente de assunto, claro, é só uma divagação mesmo aqui, a nossa mas conversa acho que de amigos. faz sentido. Sabe, Roberta, desculpa te interromper, mas faz sentido. Porque se a gente for pensar assim, eu hoje, com os meus 50 anos, começo a observar mais, eu olho para o céu, e não só as questões, vai chover porque tá cinza, ou não. Às vezes eu percebo o vento, como as folhas estão sendo bagunçadas no chão, e que o que pode pronunciar isso por conta das minhas lembranças, né? Agora imagine o quanto isso começa na vida e quem mora numa cidade interior, quem está ligado mais à natureza, não começa muito antes. Eu estou percebendo essas coisas com 50 anos. A criança já deve nascer com esse tipo de percepção vinda de berço, ou seja, o pai ensinando e depois ela percebendo. A gente acaba desconectando desses valores, e sim, eu chamo isso de valor, porque é a nossa interação com o meio que a gente vive, né? Então, assim, todas aquelas questões, às vezes, não sei se os ouvintes já se pegaram, eu estou dirigindo, às vezes, nem lembro de ter trocado a marcha, que é aquela coisa natural, nem lembro de ter quantas ruas eu atravessei e tudo mais. É assim para quem vive perto da natureza, né? Tá muito, tão lógica, tão racional. E aí, voltando à conexão ao relato, por isso que eu acredito muito nos relatos, porque é tão verdadeiro aquilo, faz tão parte da vida, que ela está contando algo que ela viveu
e que faz parte, tanto que ela se surpreende quando entende que os Ocas não conhecia essa lenda ou a figura, né, para não chamar de lenda, porque para ela é da vivência dela, ela viu, ela sabe que existe. Então, só faço essa conexão para, de repente, a gente pensar o quanto a gente está distante disso e quanto rico para nós que gostamos desses relatos seria a de observá-los também, claro, guardadas as proporções daquelas coisas que podem fazer muito mal para nós, mas Sim. aqui é uma aula de natureza, né? Uma aula de uma convivência gentil com a natureza, né? Você sabe que os... Barulho foi esse? Não posso dizer. Minha mãe conta umas histórias assim, minha avó contava também, as bisavó falar que a gente é parente do Lampião, né? O Luciano acho que já ouviu essa história. E aí, toda vez que eu conto, as pessoas tiram muito sarro, dão muita risada, porque falam, imagina, né? Assim, primeiro que fica tentando encontrar o grau de parentesco, né? Mas, enfim, como toda brasileira, eu sou bem vira-lata. É tudo misturado aqui, as raças são todas misturadas, enfim. E aí a minha avó contava que o Lampião, para fugir da milícia, ele se transformava em pé de pimenta, né? Ele se transformava em outras coisas, né? Para a polícia não ver que ele, né, a polícia estava chegando e ele não tinha para onde ele fugir. Então ele se transformava em alguma coisa. E a gente cresceu, eu e meus primos, ouvindo isso. Assim, eu nunca vi, mas eu não tenho como falar que é mentira, porque quem estava me contando aquilo era minha avó, né, que se dizia prima dele, né? Minha avó era prima do Lampião, então, por consequência, a gente é tudo parente. E é muito isso que você está falando. Por que que eu vou duvidar do que a minha avó está falando? Primeiro, por que que ela iria contar uma mentira para mim, né? A partir desse princípio, para me assustar, para me apavorar, não. É, Então, eu acredito. Quem estiver ouvindo aqui, se quiser acreditar ou não, também fica à vontade, né? Não é para acreditar, é só para. E eu queria deixar o convite para vocês que nos ouvem e nos veem lá no Defining Ghosts no YouTube, que se vocês tiverem relatos, se quiserem também comentar conosco, quiserem participar aqui conosco, né? Até eu queria verificar aqui das pessoas que interagiram aqui conosco no último. Deixa eu pegar se eu tenho o Lembro da nome deles Lê. completos. Vou mostrar tudo. Ultimamente estou... questão de volume, espero que tenha melhorado, o pessoal comentou aqui. Tem um que é um código que fala do latido da Julieta, que foi muito legal. Meu amigo, na hora que esse cachorro latiu, aí quase morri aqui, deu risada. E 10 pessoas curtiram, ou seja, devem ter várias pessoas que dão uns pulos. A Roberta é responsável por ter o cachorro que nos causa um jump scare, né? E aqui eu queria citar um comentário da Alê, que foi muito legal. Ela escreveu assim: Luciano e Roberta, adoro o Crônicas e fico debatendo aqui de casa com vocês, dando os meus palpites também. Espero que agora a galera entenda que esse é o molho do Crônicas. Parabéns pelo episódio. E sim, o doguinho latiu e depois deu um grunhido no meio do papo. Deu um tom a mais, risos. Levei um baita susto. Julieta sendo Julieta. E a Alê fala isso, e foi legal porque ela entendeu a essência, né? Quando eu trouxe essa ideia para o Defining Ghosts, eu trouxe justamente porque eu ouço ainda hoje o relato dos ouvintes, o relato do além, eu ouço os Ocas ainda com esses ouvidos de quem quer participar. O nascimento, parte do nascimento, quando nasce comigo e o Alexandre do Defining Ghosts, era isso também, era de trocar ideias sobre relatos, sejam esses ou outros vídeos, enfim, né? De tudo mais.
Por isso a gente fala que isso aqui é o playground pra gente, né? É um parque de diversão, realmente. Não porque é divertido, os relatos são divertidos, é porque ouvir os relatos é muito legal. É, muito legal. E aqui, só para concluir, então fica aqui o nosso convite, eu já respondi a Alê também, que é legal encontrar gente assim, o dia que ela quiser participar de um conosco aqui, ela fique à vontade, se não direto pelo Spotify, mas entra lá no nosso canal, tem um meio de contato com a gente vai ter muito prazer de ouvir os teus comentários aqui com a gente, já que você gosta tanto quanto nós, né? Com toda certeza. Aqui daí tem a Kátia Zapala, perdoe se eu não pronunciei certo, ela fala, amo essa parceria, muito bom. Muito, então assim, é muito legal a interação de vocês, muitos de vocês entenderam a proposta, aqueles que não entenderam, infelizmente, fiquem com os relatos originais, porque essa é a nossa essência e não há o porquê mudar. Eu acho que o que pode vir a mudar é um dia esse podcast não existir e isso não está no nosso horizonte por enquanto. É a única mudança e trazer melhor qualidade, assim como alguns têm falado do áudio, a gente tem todo um trabalho por trás aqui das ferramentas que a gente usa. A gente usava uma ferramenta que automatizava tudo isso quando a gente tinha parceria lá com o Alexandre, aí depois ficamos sem, então a gente vai tentando fazer conforme o tempo que a gente tem, né? Mas sempre com muito zelo, com muito carinho, com muito amor e respeito a quem traz os relatos e a quem nos ouve também. E quem não gosta, paciência, fique com os demais conteúdos que outros parceiros do Zoucas trazem, o próprio Zoucas produz. Mas nós somos isso aqui, a gente gosta muito do que a gente faz e gosta muito da participação de vocês. Por muito mais comentários, sejam positivos ou negativos, comentem. Ou Podem comentar. vão até o YouTube, assistam esse conteúdo. Se vocês não sabem como é que é a cara de fantasma, que é o bicho feio que eu sou um relato. Vocês podem, inclusive, usar a minha imagem para criar relatos, né? Ele quer confete. Ele Não quer quero, confete, não gente. quero, não Ele quero, quer não preciso, confete, não. porque ele deu uma parada na barba, ele quer confete. Ele quer um confetezinho. Não vou falar nada. O fantasma. Fantasma. E é isso, gente, tá bom? Ficamos por aqui. Tem mais alguma questão, Roberta, a comentar? Não. É isso aí? É isso aí. Semana que vem a gente tá aqui de novo com mais um relato quentinho. Vamos tentar trazer o nosso querido aqui para ele contar a vida dele no campo, É. né? Vamos ver se ele abre o jogo. Essa nova vida de agricultor que ele tá levando no interior do Rio de Janeiro. E traz ele para comentar um relato aí com a gente também. Isso aí, gente. Obrigado a todos, obrigado, Roberta. E ficamos por Obrigada, aqui. Luciano. Tchau. Até mais. Tchau. Pronto. Olá, bem-vindos a mais um Crônicas do Além Retrô. O episódio de hoje qual é, Luciano? É o episódio número 6. Não é o 6. Porra, você tá sempre uma semana, né? Ai, cacete. Vamos lá, então. 1, 2, 3, Beleza. gravando.